Fala galera, Matheus aqui na área para mais um vídeo dessa vez, mano, com os SCPs mais perigosos do mundo, parte 5 e 6. Sim, vou assistir as duas partes aqui, né? Sem meu amigo de novo, infelizmente, mas vamos nessa. Oi, eu sou o Skyhawks e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, antes de começar o vídeo, vamos dar aquela relembrada básica para vocês. Nós temos 3 classes no SCP. A primeira é a Safe. A classe Safe é denominada como classe segura, onde os objetos da classe Safe são objetos que são mais fáceis de se conter. Não tem nenhuma dificuldade, eles ficam ali mantidinhos de boa, a fundação não tem problema nenhum para manter eles lá. A próxima classe é a classe Euclídeo. Essa aqui é uma classe um pouco mais difícil de conter, mas dá pra conter. Essa classe basicamente eles estão contendo as coisas, mas eles não têm certeza se a coisa vai ficar contida, sendo assim ela pode fugir a qualquer momento. Mas eles acreditam que dá pra deixar ela ali de boa. E agora a gente vai até a classe Keter. A classe Keter são coisas que são bem difíceis de conter e elas podem escapar a qualquer momento. Tipo, elas estão contidas, mas não tem certeza nenhuma que a qualquer momento elas escapem. Sim. E agora a gente vai para a classe Apollyon, que é a classe que, acredito eu, é impossível de se conter. Pode estar contida, mas se ela escapar, eles não têm muito o que fazer. Sim. Bom, agora que vocês conhecem as classes do SCP, eu sei que falei que tinha 3 e citei Apollyon por quarto aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Enfim, sem enrolar, vamos pro vídeo. Calma aí. Opa galera, voltei aqui porque eu pensei que já tinha gravado a da parte 5, mas não gravei não, então fui conferir se já tinha gravado, mas não tinha gravado não, então certo, vamos continuar. SCP-343 Deus. Classe do objeto Safe. Ué? O SCP-343 é um humano meio velho, como se fosse um homem um pouco velho com uma barba grande. Ele parece ter um corpo um pouco mais forte. Parece assim. Os caras pegou o bagulho do Zeus do God of War. Parecendo não totalmente um velho, como se ele fosse Zeus. Ele foi encontrado andando por uma cidade quando de repente alguém da fundação viu ele andando lá e do nada ele se teleportou e foi parar em cima de um telhado. E ele ficava fazendo isso. Teleportava pro chão, andava e depois aparecia no telhado de novo. Quando a fundação achou ele, tentaram conter. Fizeram várias coisas para tentar conter ele, mas eles não conseguiam. Ao falar para esse cara que se denomina Deus que queriam conter ele simplesmente para fazer experimentos e pesquisas, ele achou a ideia divertida e acabou aceitando. É aí que tudo começa. Quando pegaram esse cara e levaram para a fundação, onde deixaram ele numa sala de 6 metros por 6 metros, que ele falou que era o suficiente para ele, começaram a fazer algumas perguntas para ele. Certo. O entrevistador foi lá, entrou na sala e perguntou para ele: por que você se denomina Deus? Ele falou: não me denomino, eu sou. Eu criei o universo. O cara, indagado, sem entender nada, olhou pra ele e falou: tá, se você criou o universo, me prova que isso aconteceu. Ele simplesmente se levantou, foi até a parede, saiu por ela. Depois de alguns segundos ele voltou comendo um hambúrguer de um fast food. Cagou, Simplesmente cara. ele sentou lá e comeu o hambúrguer dele. Ninguém entendeu nada. Depois disso, ele demonstrou que ele gostava muito de conversar com as pessoas, então ele fez por escolha própria continuar preso dentro da fundação, onde várias pessoas da fundação vão lá e conversam com ele. As pessoas da fundação que vão lá e conversam com ele se sentem super bem quando estão falando com ele, se sentem muito felizes. Então, isso é bom tanto pra ele quanto pras pessoas. Mas tem um negócio aqui pra gente se pensar. Ele é classificado como seguro, mas a gente não parou pra pensar que ele tá preso porque ele quer. Sim. Porque ele pode sair quando quiser. A gente não sabe do que ele é capaz porque ele nunca demonstrou. E se tem um dia força ele se pra isso. revoltar e quiser sair, será que ele vai continuar sendo uma criatura segura? Eu acredito que ele seja bem perigoso, mesmo sendo uma criatura safe. SCP-1514 Star Wars. Classe do objeto Keter. Star Wars, como O assim, velho? SCP-1514 se consiste em 2 máquinas diferentes, onde uma fica no céu e a outra fica na Terra. Bom, eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Pra gente poder explicar direito, vamos denominar assim. O SCP-1514-A é o que fica no céu, e o SCP-1514-B é o que fica na Terra. Então só vou chamar eles de A e B. Acreditam que esse SCP ele foi construído como uma arma de defesa dos Estados Unidos. Lá pelo início do século XX eles construíram esse SCP e deixaram lá. Só que acabou meio que dando errado. Antes de eu explicar o porquê que deu errado, vamos explicar como ele é.
A parte A, que no caso que fica no céu, acreditam que são satélites que ficam voando em órbita da Terra. A parte B é um transmissor que transmite sinal para esses satélites, que fica aqui na Terra. Bom, isso foi construído como um mecanismo de defesa, só que acabou dando um problema. Eles não conseguem desativar isso. Mas para que serve esse SCP? Acreditam que ele serve para soltar um raio na Terra tão forte que pode acabar destruindo ela por total. Só que eles construíram essa arma nuclear e deixaram lá e não estão conseguindo desativar. Eles não encontram um jeito de desativar. E acreditam que se você destruir a parte B, que é a que fica na Terra, ela vai ativar a parte A. Porque a parte B que tá na Terra aqui é o que mantém a parte A desativada lá em cima. E se por acaso vier acontecer alguma coisa com a parte B, ela ser desativada, ser destruída, ou alguma coisa de errado lá, é capaz que a parte A atire na Terra e ela seja destruída. Então, essa parte B que tá aqui na Terra, ela fica simplesmente sendo contida para que ninguém chegue nem um pouco próximo dela para sem querer ativarem aquilo. Isso talvez era um mecanismo de defesa que eles criaram de arma nuclear para simplesmente, se alguma guerra acontecesse, ela fosse atacada, ela fosse destruída e mirasse o raio em direção a quem atacou. Mas como eu disse para vocês, deu errado e o raio vai diretamente na Terra para vários cantos e pode acabar destruindo tudo. Então, sendo assim, ela é uma arma muito perigosa. Por isso que ele é da classe Keter, a classe que tá lá contida, mas qualquer coisa pode dar muita merda. Beleza, então, né? SCP-498, o relógio de 11 minutos. Classe do objeto, seguro. O SCP-498, ele parece ser um despertador eletrônico da marca Kowai Brand RT-800, com um visor de LED amarelo. Caralho, que ele é definido específico. por fuso horário dos Estados Unidos, onde ele fica lá ativado, mas ele tem uma coisa bem peculiar, e isso fica no seu alarme. O alarme desse relógio ele é ativado a cada 11 minutos, e quando ele começa com um som de 30 decibéis, que vai aumentando a cada 10 segundos 5 decibéis. Só que o problema desse som é que ele causa náuseas e tontura nas pessoas. Quando foram fazer um teste e deixar ele tocando, deu os 11 minutos e deixar ele tocando por muito mais tempo, ele começou a aumentar, até que chegou no número tão alto de decibéis que as pessoas começaram a ter enjoo, a mente delas começaram a ficar ruim e pessoas até tiveram danos auditivos. E vidros em volta todos quebraram. Então esse relógio ele fica lá, guardado dentro da fundação, onde uma máquina fica de 11 em 11 minutos desligando ele. Só que tem que ter 2 funcionários olhando esse relógio para caso a máquina falhe, os funcionários vão lá e reiniciem o modo soneca dele para daqui a 11 minutos ele reiniciar de novo e fica nisso. Se no caso pararem de apertar ele e ele ficar tocando, é capaz que o som dele aumente todo e o mundo todo possa escutar ele fazendo danos irreversíveis em toda a humanidade. Sendo assim, uma coisa bem perigosa se não for manuseada direito. Sim. SCP-231 7 meninas. Classe do objeto, Keter. Esse SCP ele é cheio de mistérios e a gente sabe muito pouco sobre ele. Dizem que originalmente o SCP-231 se consistia em 7 meninas da mesma idade. Essas meninas elas foram encontradas num tipo de seita chamada Seita da Criança dos Reis Escarlate. Já começou Acreditam bem, né? que depois Começou uma que essas pessoas seita, encontram aí essas sim, 7 hein? meninas, elas tinham meio que uma maldição nela, onde se as 7 morressem, ia invocar uma maldição tão grande que estava impregnada nelas, que seria capaz de destruir o mundo inteiro. Depois de algumas pesquisas, eles descobriram como seria possível fazer com que essa entidade escapasse para poder conter e não deixar ela escapar. As formas dessa entidade escapar são 2. Matando todas, se todas elas morrerem a entidade escapa, ou se elas tiverem um filho. Porque o filho vai nascer como se fosse uma reencarnação da entidade. Agora a parte ruim começa. Lembra pra vocês que eu falei que tinha 7? A fundação tentou conter todas, mas elas têm muita tendência a suicídio e tentaram se matar. O que aconteceu que hoje em dia apenas possui uma. Essa uma que sobrou, ela ficou grávida uma vez, e eles deixaram ter o filho. Só que quando o filho nasceu, as pessoas em volta começaram a morrer. Muitas pessoas da fundação começaram a morrer do nada, e ninguém sabia o porquê. Foi aí que descobriram que o caso era através dela. Teve até outros SCPs que foram mortos por causa que a criatura nasceu. Quando deram um jeito de acabar com o filho dela, as mortes pararam. Então, hoje em dia, a fundação é obrigada a realizar um procedimento chamado 110 Montauk, onde eles impedem que esse bebê nasça, assim não tendo problemas com o mundo. Mas lembrando pra vocês que todas elas têm tendências suicidas.
Então, ainda mais essa que depois que perdeu o bebê dela e toda vez que vai tentar dar a luz de novo as pessoas não deixam, ela tá fazendo de tudo pra tentar se matar. E a gente sabe que se ela se matar, a criatura vai ser liberada. Então a fundação tá fazendo o possível pra manter ela presa e evitando qualquer jeito a gravidez dela. Caraca, que historinha pesada de ficção que esse maluco colocou aqui, pelo amor de Deus. Mas todo cuidado é pouco. Nós não queremos que essa criatura da maldição do Rei Escarlate acabe saindo e destrua a humanidade inteira. Então cabe à fundação cuidar muito bem dessa mulher pra que nada aconteça a ela. Mas e se chegar a um ponto que ela vai morrer por causas naturais? Aí eu acredito que a coisa vai ficar séria. É um bagulho um pouquinho mais embaixo, né? Isso aí. SCP-2317. A porta para o outro mundo. Ih, Apollyon. É o Classe bichão. objeto, Apollyon. É o bichão, gente. Ah, então chegamos onde vocês queriam. Eu citei Apollyon no começo do vídeo porque sim, vamos ter pela primeira vez um SCP Apollyon no nosso vídeo. E esse é o 2317. Muitos de vocês já ouviram falar sobre ele e pediram pra mim falar sobre ele. Bom, como eu disse pra vocês, o SCP Apollyon tem muitas descrições sobre eles e o acesso pra catar essas informações dele é meio complicado. Mas estamos aqui com o primeiro que a gente vai citar. Certo. Esse SCP, ele é simplesmente uma porta que tá lá num sótão. Uma porta que acreditam que foi construída no século XIX. Certo. Só que dentro dessa porta tem uma coisa bem bizarra. Acreditam que se você abrir essa porta e entrar dentro dela, você vai parar num universo paralelo diferente, onde o mundo é todo plano e feito de sal. Imagina um mundo todo plano e só sal no chão. Só que tem um detalhe. Em volta desse mundo plano e cheio de sal, existem alguns pilares. Ao todo são 7 pilares enormes nele. Certo. E aí que vem um estranho por esse mundo. Acreditam que dentro desse mundo, dessa terra, lá embaixo, existe uma criatura humanoide, parecendo um humano mesmo, gigante, muito grande mesmo, que possui chifres enormes e várias escamas pelo seu corpo. Acreditam que aproximadamente essa criatura ela tem 200 km de altura, então dá pra você ter ideia no nível da altura dela. E fora isso, falam que os pilares que estão na terra são basicamente o que tá mantendo ela presa embaixo da terra. Mas lembra que eu disse pra vocês que tem 7 pilares que prendem ela? Hoje em dia não tem mais isso. Ah, que bom, né? 6 desses pilares acabaram sendo destruídos, onde só sobra um. Dentro desse universo eles encontraram um documento Certo. que fala sobre a criatura. Esse documento é de 1984, onde eles denominam essa criatura como um semideus chamado o Devorador de Mundos. Só que acreditam que ela foi capturada e foi presa por um ritual místico. Agora vem uma pergunta. Se havia 7 pilares, 6 foram destruídos e sobraram um, a gente já sabe o que vai acontecer quando esse um quebrar. Ela vai ser libertada. E pelo nome dela, Devorador de Mundos, que ela foi denominada, a gente pode ter mais ou menos uma ideia do que ela pode fazer. Só um Agora, será pouquinho. que ela é capaz de sair desse universo e vir pro nosso? Se ela vir pro nosso universo, a gente sabe que muita merda pode acontecer. Essa criatura pode chegar no nível do Leviatã, que foi um que a gente citou no vídeo retrasado ou foi passado, Ah, tá, de sei. SCPs. Mas eu acredito que ela é bem pior. Eu me lembrei do bicho da água lá. Bom, pessoal, mas esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mano, assim. Se eu tivesse que falar aquele que eu achei mais interessante. É difícil ver aqui, mas eu acho que seria o do Apollyon, velho. Que passou agora. Ele acho que era o mais, assim, interessante, mais da hora ali, tipo, mais diferente, né? Ainda mais por ser o único, né, que apareceu ali, né, do Apollyon. Então, né, chamou um pouco mais de atenção que os outros. Eu acho que ele ficaria com ele como meu favorito desse vídeo aqui. Vamos ver aqui agora o EP6. Vamos lá. Oi, Será que vai ter eu mais sou o Apollyon? Skyrox, e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, antes da gente começar o vídeo, vamos relembrar, igual todos os vídeos, as classes que temos. Claro. Na classe SCP a gente tem a classe Safe, que é a classe segura, onde os objetos eles são contidos, um pouco mais fáceis, Sim. e não tem nenhum problema e tão bem difíceis deles fugir. Vamos Certo. para a classe Euclídeo, que é onde basicamente eles são contidos, mas tem perigo que eles possam fugir. E Certo. agora vamos para a classe Keter, que é a classe onde eles estão lá contidos, pode até não estar contidos, mas todo cuidado é pouco. Eles podem fugir a qualquer momento ou até mesmo não conseguem ser presos. Bom, vamos agora então para o vídeo de SCPs. Bora. SCP-821 Armazém Animatrônico. Classe do Ué? objeto Five Safe. Nights? A maioria
maioria dos SCPs que a gente fala aqui é sempre um objeto ou alguma criatura, mas dessa vez a gente vai falar de um lugar. Esse lugar é o armazém animatrônico. Claramente eu não posso falar pra você onde fica esse armazém, mas creio que depois de eu falar do que se trata, você com certeza não vai querer ir lá. Antes Eu já não quero ir. Armazém, ele era basicamente um parque de diversões, onde eles tinham um carrossel, tinha Nossa, vai ser um Five Nights at Freddy's da vida, velho. E também uma variedade de jogos intermediários. Vamos ver. No começo ele parecia até um parque normal, até que começaram a notar umas coisas estranhas acontecendo nele. De repente eles fechavam o parque, desligavam tudo e quando chegava no outro dia, as coisas estavam fora de lugares. Os animatrônicos que eram para estar no palco estavam no chão espalhados por algum canto. Os animais do carrossel que estavam parados no movimento apareciam virados de outro jeito. Tipo, não fazia sentido porque o parque estava desligado. Como que as coisas estavam se mexendo? Foi aí que o dono desse parque de diversão resolveu deixar uma câmera lá gravando pra ver o que acontecia de noite. E foi aí que no outro dia ele chegou e viu a câmera e notou que os animatrônicos e os animais do carrossel se mexiam. Mas claro, ele não ia perder o dinheiro do parque porque os animatrônicos e animais do carrossel se mexiam sozinhos. Tipo, é bem estranho. Mas, pô, ele não ia perder o dinheiro do parque por causa disso, não tava fazendo mal a ninguém. Mas foi aí que ele se enganou. Antes esses seres só faziam essas coisas de noite, mas foi aí que eles começaram a fazer com o público lá dentro. Os animatrônicos começaram a ficar estranhos, eles começaram a tentar se comunicar com as pessoas. Foram que eles batiam em algumas crianças e até mordiam elas. Os animais dos carrosséis também começavam a derrubar as crianças, assim fazendo com que pessoas parassem cada vez mais de visitar o parque. Com tantas desavenças e reclamações, eles tiveram que fechar esse parque, ou seja, o parque faliu. O dono, já sem saber o que fazer, fechou tudo, desligou tudo que podia, puxou qualquer coisa da tomada e deixou tudo dentro do armazém, no local onde era o parque. Só que aí passou alguns dias, normal, ele abandonou tudo ali, ia botar pra venda, já porque o parque faliu, né? Foi quando ele recebeu umas notificações estranhas. Os vizinhos que moravam do lado do armazém estavam dizendo que estavam ouvindo um barulho de animatrônicos cantando e barulho de carrossel toda noite. Foi aí que ele lembrou do incidente que acontecia, que as coisas se mexiam à noite. A polícia foi averiguar o lugar para ver o que acontecia de noite e os animatrônicos tentaram atacar os policiais e mesmo assim eles não conseguiram deter o que estava acontecendo, sendo que estava tudo desligado. Quando eles entraram lá dentro, tudo que estava desligado foi automaticamente ligado sozinho. E mesmo eles desligando, no outro dia eles ligavam sozinho do mesmo jeito. A Fundação SCP tá lá contendo esse local e tá tentando descobrir até hoje do que se trata, por que os animatrônicos se ligam sozinho e o carrossel, por que essas criaturas se mexem, por que elas são tão agressivas. Tá lá até hoje, e esse lugar ele fica selado para que ninguém possa ir até lá e seja atacado por um animatrônico que estão ficando cada vez mais revoltados. Então é muito perigoso chegar nesse local. SCP-076 Abel. Classe do objeto Keter. Ué, Abel, velho, do nada. Bom, o SCP-076 ele é composto por dois objetos. Antes dele começar, eu gostei da arte que os caras fizeram do personagem É ali. como se fosse um cubo gigante com uma porta, e dentro desse cubo existe um ser que é tipo um humano lá deitado. Esses dois são o SCP-076. Tudo indica que esse cubo que tem por fora, ele existe há 10 mil anos de idade. E o que tem lá dentro é como se fosse uma múmia que revive. Acho que dá pra gente definir assim. O humano que tem lá dentro, ele basicamente se assemelha a um jovem de mais ou menos uns 20 anos de idade, que tem cerca de 2 metros de altura e pesa mais ou menos uns 85 quilos. E ao longo do seu corpo existem diversas tatuagens retratando umas imagens arcanas e ocultistas. Algumas também parecem umas faces demoníacas e coisas bem estranhas. Só quando eles entram dentro dessa caixa e olha aquele garoto lá dentro, aparentemente ele está morto. Só que é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Do nada, simplesmente o SCP revive. Ele começa a ter os batimentos cardíacos voltando a funcionar, os seus olhos sempre foram totalmente cinzas, sem pupila, e ele simplesmente levanta. Só que ele não levanta e fica normal, ele levanta num ódio total. E o que ele quer fazer é pegar o humano que tem mais próximo dele, correr até ele e dilacerar esse humano. Não importa se estiver um animal, qualquer ser vivo, se não for um humano, ele não vai pegar. Ele vai correr pro humano que estiver mais próximo dele enquanto
ele acordar. Só que o mais estranho de tudo isso é a força descomunal que ele tem. Ele tem uma força tão forte que ele pode facilmente quebrar uma porta de ferro. Então essa câmara do SCP-Abel, ela tem que ser... Aí, pessoal que joga Minecraft, não vai conseguir não, hein? O bicho tanga até porta de ferro, velho. muito bem contida e observada, porque se em algum momento ele resolver acordar, tem que fazer os possíveis procedimentos pra tentar destruir ele antes que ele mate a pessoa que ele queira pegar. O bom do SCP-Abel é que dá pra conter ele ainda, só que as pessoas não têm certeza se ele vai ficando cada vez pior, porque aparenta que ele fica. Mas às vezes que eu conteiro ele foi uma vez tentando esmagar ele, esmagaram ele com um elevador, tipo, subiram embaixo pra tentar subir, abaixaram o elevador e mataram ele. A segunda vez que mataram ele foi com uma metralhadora que dispararam cerca de uns 100 tiros na cabeça dele, e aí ele morreu. E a terceira vez foi quando pegaram uma granada termite, que é uma granada muito forte, e explodiram ele. Pode variar as vezes que ele vai acordar e renascer. Acreditam que ele acorde em 25 anos, que foi o período máximo que eles já viram. Teve uma vez que ele acordou em 1 ano e teve uma vez que ele acordou em cerca de 3 horas. Só que matar ele não resolve. O mais estranho de tudo isso é que quando você mata ele, sabe aquela caixa que eu falei que ele fica dentro? Ela fecha as portas e fica selada. Ela passa mais ou menos alguns minutos, cerca de 30 minutos seladas, e do nada a porta abre. E quando a porta abre, aquele ser que você matou fora da cabine tá lá dentro, de novo, deitado na cama, como se estivesse morto. Aí o corpo dele morto, ele faz uma outra réplica ou o corpo morto volta pra lá, teleporta pra lá? Esperando pro próximo momento que ele vai acordar e tentar matar os humanos. Ou seja, a criatura Abel é muito perigosa, e se não for tomado os devidos cuidados para manter ela e ela se tornar cada vez mais forte, vai chegar um ponto que vai ser impossível conter ela e ela vai querer acabar com todos os humanos. Não se sabe o motivo do ódio dela porque ninguém consegue contatar ou conversar com ela, mas sim, ela é uma criatura muito perigosa. SCP-1440 O Velho de Lugar Nenhum. Classe do objeto Keter. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes os objetos Keters podem até não ser contidos? Esse é um deles, porque ele não pode ser contido, ninguém sabe onde ele tá e ele vive constantemente mudando de lugares. Esse SCP, ele é um homem idoso que quando se perguntar a idade, a etnia, o nome da mãe, nome do pai ou data de nascimento, ele não fala pra gente. Não se sabe se é porque ele não quer responder ou se até mesmo porque ele não sabe. O estranho desse senhorzinho de idade é que quando ele fica muito tempo próximo aos humanos, coisas terríveis começam a acontecer. É como se ele trouxesse um azar imenso pra perto de qualquer pessoa que ele tiver. Não se sabe ao certo qual é o raio de quilometragem de azar que ele traz para as pessoas, mas ele traz coisas como um fogão explodir, uma bomba estourar, uma doença pegar na pessoa. Ele traz muito azar pra quem tá próximo dele. E esse azar acaba resultando na morte das pessoas que estão próximas dele. A fundação já tentou conter ele algumas vezes, e ele por livre e espontânea vontade deixou ser contido, mas ele sabia que mesmo se ele fosse contido, ele estaria próximo de vários funcionários, e os funcionários acabariam morrendo. O que foi que ocorreu? Os funcionários todos morreram e ele acabou fugindo da fundação para que mais pessoas não morressem. Se ele sabe que se ele ficar muito perto de humano acontece isso, mas ele não quer que aconteça essas coisas. Então ele simplesmente queria que eliminassem ele ou, contessem ele para que isso não acontecesse mais. Só que a fundação não consegue eliminar ele, porque toda vez que vão atirar nele parece que algo protege ele. Quando vão tentar dar uma facada nele, algo protege ele e ninguém sabe o que é. Foram feitas 3 tentativas para tentar conter ele, e na terceira tentativa tem meio que uma gravação de voz sobre ele e um funcionário da fundação. E o que vocês vão ver agora é essa gravação de voz. Boa tarde, SCP-1440. Você sabe por que nós nos trouxemos aqui, certo? Claro que eu sei, eu lhe dou aplausos por continuar tentando me conter, mas desde as suas últimas 3 tentativas, percebi que você não pode me ajudar. Seria melhor se você me deixasse ir, para o seu próprio bem. O primeiro irmão já está atrás de você. Doutor, é melhor você se apressar. Você mencionou esses irmãos antes. 3, se eu me lembrar corretamente. Sim, são 3. Diferentes, porém iguais. Todos cruéis, todos vingativos, todos capazes de manter um rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio e, portanto, causa do seu. Bom, doutor, já é tarde. O segundo irmão se junta ao primeiro.
Eles estão atrás de você. O tempo está ficando curto. Me solta logo. Eu não posso garantir a sua segurança. Talvez já seja tarde demais. Eu receio não poder fazer isso. Além disso, você mencionou 3 irmãos. Se o terceiro ainda não estiver disponível, devemos ter algum tempo restante. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os 2 irmãos, pois ele sabe que sua aparência é a única coisa que o libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele, tentando devolver o seu prêmio e aqueles que ganhei dos seus irmãos, mas sem sucesso. Doutor, o segundo tem as mãos nos ombros. Agora é tarde demais. O destino nunca está longe do segundo. Antes que você pareça, meu pobre filho, permita-me dar uma última palavra, um último conselho para você. Certo, vá em frente. Se você optar por desafiar a morte em um jogo de cartas para sua vida, há uma coisa que você nunca deverá fazer. E o que é? Ganhar. Cara, Após a gravação, um dispositivo nuclear que ficava dentro dessa base da Fundação SCP, acabou explodindo, matando todos os funcionários que estavam dentro, e inclusive o doutor. O mais estranho de tudo isso foi que o velho escapou, e ele continua vagando pelo mundo, indo para vários lugares diferentes sem parar, para que ele não possa ir amaldiçoando todo mundo. Então pode ser que aquele mínimo azarzinho que você tem, pode ser que o velho tá passando agora, de noite, pela sua rua. Aquele mínimo azarzinho que você tem de noite, aquela coisa que você chega num ponto de quase morte, pode ser porque ele tá passando e rodando pelo mundo direto, indo para vários lugares diferentes para tentar não ficar perto de ninguém por nenhum momento. Eu acredito que esse é o SCP mais triste que a gente tem aqui, pois ele não quer que isso aconteça com as pessoas e ele tá tentando salvar elas, onde ele simplesmente podia cagar pra todo mundo e ficar perto delas e deixar que a coisa acontecesse, sendo que ele não estava nem aí. Mas a gente vê que ele não quer isso. E a Fundação sempre tenta descobrir onde ele tá pra tentar conter ele e tentar evitar que isso aconteça, mas já vimos que foram 3 tentativas falhas. SCP-3199 Humanos refutados. nossa, que bicho feio. Classe do objeto: Keter. Bom, antes de eu começar a falar desse SCP pra vocês, vamos explicar que antes dele se tornar Keter, esse SCP ele era Euclídeo. Mas por que ele se tornou Keter? Porque ele ficou muito mais perigoso do que eles imaginavam. Basicamente, esse SCP Sim. é um ser humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que parece uma galinha bem gorda, assim, grande, com uma cabeça humana. Tanto que os DNA desse SCP significa que ele tem DNA de galinha e tem DNA de chimpanzé, fora o DNA humano que tem nele ainda. Você vê como essa criatura é bizarra. Cara, Ela é mistureba muito grande. isso Só que o estranho desse SCP não é só sua aparência, que é isso que você tá vendo. É o que ele pode fazer. Antes de eu explicar o que ele pode fazer, esse SCP ele é contido numa meio que uma jaula gigante que fica a uns 3 metros de altura do chão. Aparentemente existe 3 ou 4 desse SCP no mundo, e eles estão tentando se reproduzir. Só que eles são contidos tão bem que ficam funcionários da fundação segurando armas lá embaixo para caso eles tentem escapar, tentar executar ele. Não que isso vá resolver, mas eles têm que tentar fazer alguma coisa, porque ele é muito perigoso. Agora vamos falar do que esse SCP se trata. O SCP-3199 é esse ser gigante que aparentemente ele quer acabar com a raça humana. Parece que ele legal. quer substituir a gente. Vai acabar com todos os humanos e fazer um planeta novo, tipo transformar a Terra no lugar só desses SCPs. O que ele faz é meio que gerar um ovo na barriga dele, um ovo gigante que ele bota pra fora e desse ovo nasce mais um SCP-3199. O mais estranho de tudo isso é que ele é um ser assexuado, ou seja, ele produz aquele ovo sozinho. Ele não precisa ter um macho e uma fêmea pra poder produzir esse ovo. Nossa, Simplesmente que nada. ele faz e do nada ele bota da boca pra fora. O perigo desse SCP não é simplesmente esse ovo que ele bota pra fora, é que ele pega humanos e devora pra dar de alimento pra cria que vai nascer do ovo. Isso quando ele não come os humanos pra se alimentar ele mesmo, porque ele precisa se alimentar. Então o perigo vem se esses ovos começam a se reproduzir, porque eles fazem esse ovo, já chegou vezes que eles fizeram esse ovo em um dia. Imagina a criatura botar um ovo pra fora em um dia e no mesmo dia o ovo quebrar e nascer.
que foi quando eles deixaram pra fazer um teste. E assim nasceu essa criatura. O que eles notaram é que sempre que ela bota um ovo, se a partir do momento que o ovo sair, ele vai estar muito frágil. Então a fundação pode quebrar o ovo. Se eles demorarem muito pra quebrar o ovo, ele vai ficar muito resistente. E nem se você tacar alguma coisa lá de 380 mil quilos, vai quebrar esse ovo. Eu chutei esse número 380 mil quilos, tá? Mas é algo muito pesado, não vou conseguir quebrar o ovo. Eu disse pra vocês que atualmente tem 4 desses presos espalhados pelo mundo. Não se sabe se tem alguns soltos, mas aparentemente não. A fundação sempre tá de olho nisso. Mas se um desses escapar e começar a botar ovos e alimentar e for fazendo mais ovos ainda, pode ter certeza que a raça humana vai ser toda eliminada. E vamos virar alimentos dessa galinha estranhamente gigante. Eu consideraria esse como um Apollyon, porque ele tá preso, mas ele pode fugir de qualquer jeito. Acredito que ele tá como Keter agora, mas se chegar a algum ponto que ele vai conseguir escapar, talvez ele vire um Apollyon, pode ter certeza. E se ele escapar, Possível. podemos dar adeus pra esse mundo. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou... Mano, muito louco, velho. Mano, eu acho que desse daí o que eu mais gostei foi o do velho, velho. Do velho é foda. O do velho, porque, mano, interessantíssimo, né? Tipo, parece que tem toda uma história por trás, né? Dele ser. Tipo, parece que é tipo uma maldição, sei lá, que porcaria que ele tem. Mas eu gostei da frase dele ali. Filho, se você desafiar a morte em um jogo de cartas pela sua vida, tem uma coisa que você não pode fazer. O que é? Ganhar. Tipo, dá a entender que parece que ele é um cara que fez isso, ganhou da morte e agora tá pagando o preço por isso, alguma coisa assim. Tipo, deu a entender isso. Mano, muito foda. Se vocês gostaram do meu react, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Leia a descrição que eu sempre deixo o link dos vídeos reagidos, o link do meu grupo do Discord e o link do meu canal de lives do site Roxinho. E é isso, gente. Nos vemos no meu próximo vídeo. Falou!